Olá, terceiro ano, tudo bem? Como é que foram de final de semana? Bom, nós tivemos quinta e sexta-feira, né, sem aula. Esses 2 dias foram para vocês estarem resolvendo o simulado. O simulado deverá ser entregue até o dia 8/10, tá? E quem puder, né, tiver já com o livro liberado para eu poder estar corrigindo, pode aproveitar essa oportunidade que vai lá na escola deixar o simulado, deixar o livro também para mim, tá bom? Hoje nós seria aula de português, né? Mas como nós estamos com o nosso livro faltando uma unidade só, tá? Uma unidade só de matemática, né? Então eu vou dar um pouquinho só dessa unidade hoje. Ah, tia Georgette, eu vou na escola e queria aproveitar e levar o livro, deixar o livro. Só que a senhora não terminou a unidade, o que eu faço? Pode levar com a unidade incompleta. Por quê? Essa unidade, ela fala muito de possibilidade, fala muito de estatística e que esse conteúdo vocês observaram que não caiu no simulado, tá bom? Então nós vamos lá, vamos abrir o nosso livro, Interligando o Saber, na página 158, nós temos aí uma sala de aula, né? Vai nos lembrar da nossa sala, quanto tempo, né? E a professora Laura, alguns alunos, faltaram bastante alunos, podem perceber que as cadeiras estão bem vazias, né? Tá parecendo igualzinho o nosso reforço, aonde nós temos, né, a sala com mais ou menos 15 cadeiras, mas nós somos em torno de 6, 7. Então, as salas, né, algumas cadeiras vazias. Então, nós temos aí uma tabela. E a professora Laura, né, ela levou os alunos para o laboratório de matemática e a turma, ela participou de uma atividade muito interessante. Então, na número 1, né, está escrito qual das atividades da tabela é a sua preferida. Então, nós temos várias atividades aí na tabela e essa atividade seria para ser feita na sala de aula com a turma, aonde cada um teria a oportunidade de falar qual é a sua atividade favorita, tá? Quem foi que organizou os dados da pesquisa, tá? Como foi os dados coletados? Então, essa atividade nós vamos pular, tá? E nós vamos para a página 159, gráficos e tabela. Nós já conhecemos o que é um gráfico, tá? Nós já conhecemos o que é uma tabela. Desde o primeiro bimestre nós estamos trabalhando com gráfico, estamos trabalhando com tabela. Uma fábrica de panelas registrou a produção em 1 ano. Então nós temos aí a caçarola, temos o caneco, temos a chaleira e temos a frigideira. Nós sabemos que o ano, né, ele tem 4 trimestres, né? 3, 6, 9, 12. O mês tem 12 meses, então um trimestre ele é formado de 3 meses. Então nós vamos observar que no primeiro trimestre quantas caçarolas foram vendidas, quanto caneco, quanto a produção, né? Quanto chaleira foram produzidas, quantas frigideiras foram produzidas. Depois no segundo, depois no terceiro e depois no quarto. Aí vem aquelas perguntinhas básicas, tá? Em que trimestre foi produzido mais caçarolas? Foi no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? Quantos canecos foram produzidos no segundo trimestre? É só ir lá no segundo trimestre e ver quantos canecos foram produzidos. Em qual trimestre foram produzidos menos chaleiras? É só olhar na tabela. Quantas frigideiras foram produzidas no quarto trimestre? Fácil, né? A mesma coisa na página 160, e nós temos um gráfico. O gráfico, ele está, né, produzido. Aí já é o gráfico, tá, do trimestre. Então, o gráfico nós temos a cor amarela, vermelha, azul e verde. Cada um representando uma quantidade. Analisando a produção da fábrica de panelas, tá? Da página anterior. A qual das peças produzidas o gráfico se refere? Então, vocês vão olhar aí, ó. Qual foi a produção que teve 140, tá? Quem foi?
Que tipo você daria ao gráfico? Você daria um gráfico de quê? De produção de panelas, tá? Isso aí é pessoal. Agora você vai pintar o gráfico com as informações da produção de frigideira, tá? Não se esqueça de dar um título também. Então vocês vão lá, quantas frigideiras? 50, 40, 50 novamente, 70. Vocês vão pintar, tá bom? Página 161. Vamos voltar novamente para a tabela, tá, da produção anual de peças. Aí, no total, 500 caçarolas. Vocês vão usar, né, a calculadora, mas tia Georgette não gostaria que vocês usassem a calculadora. A continha, né, em pé. E vamos somar, vamos fazer a continha de mais, porque eu quero saber durante o ano quantas caçarolas foram produzidas, quantos canecos foram produzidos, quantas chaleiras foram produzidas, quantas frigideiras foram produzidas. Então vocês vão fazer uma continha de quê? De mais, né, uma adição. Podem fazer sozinhos. E eu gostaria que não usasse a calculadora. Usa o espaço aqui do livro para fazer a adição. Depois, o que vocês irão fazer? Vão pintar, montar o gráfico, tá? Com a quantidade de caçarolas, com a quantidade de caneco, com a quantidade de chaleiras e quantas quantidades de frigideira. Isso mesmo, pintar os quadradinhos que representam a quantidade, ok? Página 162. Bom, agora nós vamos trabalhar, nós primeiro trabalhamos a produção por trimestre, depois trabalhamos durante o ano. Agora nós vamos continuar falando sobre a produção total em um ano. Então vamos lá, utilizando as informações da tabela, a produção de panelas em um ano, complete a tabela baixa com o total produzido em cada trimestre, tá? No primeiro trimestre, quantas panelas foram produzidas no primeiro, depois no segundo trimestre. Primeiro nós trabalhamos caçarola, né? Caneco, frigideira. Agora não. Agora eu quero que vocês voltem lá no gráfico e somem para mim. No primeiro trimestre, né? Tivemos 120 caçarolas, 60 canecos, 80 chaleiras e 50 frigideiras. Então vocês vão somar e colocar aqui para mim o total, tá bom? No segundo trimestre, aí vão ver 130, 80, 95 e 40. Depois vocês vão responder as perguntas. Em qual trimestre a produção foi maior? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? Em que trimestre foi menor? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? Qual a diferença de produção desses dois trimestres? Aí vocês vão ver, a diferença é uma continha de quê? Menos, né? E depois vocês vão montar o gráfico aí para mim. Observe o gráfico e responda as perguntas. O gráfico tá todo colorido. Uma boa sugestão para vocês fazerem a página 161, tá bom? Olha aí, nós temos o vermelho, o azul, o verde, né? O lilás, o roxo e o amarelo. É possível fazer a leitura desse gráfico? Será? Esse 25 aqui, ele representa o quê? Será? Tá faltando alguma coisa, né? Tia Georgette já tá dando até a resposta, tá? Quais elementos estão faltando no gráfico? Bom, o gráfico, ele precisa de um título, né? Todo gráfico, ele precisa de um título. Precisa de quê? Das variáveis, né? Aqui que são as variáveis. O que está representando esse 25? O que está representando esse 40? E precisa também da fonte. Então, quais elementos estão faltando no gráfico? Está faltando o título, está faltando as variáveis e está faltando a fonte. Bom, a página 163 vocês também podem fazer, tá? Que ainda continua, tá? Tabela. Observe os animais que há no sítio do pai do Zeca. Então vocês vão escrever o nome dos animais. Eu vejo galinha, eu vejo porco, eu vejo vaca, eu vejo cavalo e eu vejo coelho. Então eu vou colocar o nome dos animais. Agora eu vou colocar a frequência, a quantidade desses animais que eu estou vendo.
e depois vocês vão montar o gráfico, tá? Não pode esquecer, tá? Do título, tá? E a quantidade, quantas galinhas tem, quantos cavalos, quanto coelho, quanto porco e quantas vacas. Aí, essa setinha aí, né? Animais, tá? Animais, ok? Então, olha só, nós vamos parar por aí, tá? Porque eu acredito que alguns alunos ainda não entregaram o simulado, nós vamos parar por aí. Mas podem perceber que a nossa atividade é bem fácil de possibilidade de estatística. Um beijo no coração de vocês e uma boa semana.